Olá pessoal, então agora a gente vai para a resolução de mais um problema, né? Dessa vez o 29.20. Nesse problema a gente vai ter aqui como se fosse um tubo de papel e aí você tem duas bobinas enroladas sobre ele, né? Uma bobina aqui que a gente vai chamar de enrolamento A, que eu coloquei aqui em azul, e a gente vai ter um enrolamento B, que é exatamente esse enrolamento aqui que eu fiz em vermelho. Aqui nesse enrolamento em vermelho, você vai ter aqui um resistor com resistência R, e o nosso problema é o que é que ele quer saber. Ele quer saber qual o sentido da corrente que está passando por esse resistor aqui, devido à corrente induzida, devido à variação de corrente, consequentemente de fluxo magnético, do nosso enrolamento A. Então vamos lá, né? Primeiro a gente vai ter que saber quais são as características da corrente do nosso enrolamento A. No nosso item A, ele está dizendo que, inicialmente, a nossa corrente, que está passando no enrolamento A, ele vai de A para B, então a gente vai ver aqui que ele vai seguir nesse sentido aqui, indo em direção a B. Então a gente pode até desenhar aqui, se a gente quiser, que a nossa corrente aqui, ela está indo na direção de B, e a variação da corrente, no caso a corrente está crescendo. Se a nossa corrente está crescendo, pessoal, então o nosso campo magnético também está crescendo. Então vamos lá, né? Primeiro vamos definir qual a orientação do nosso campo magnético. Se a gente pegar a regra da mão direita, a nossa corrente está indo de A para B, então a gente vai considerar esse fio aqui, o nosso polegar está direcionado para cima, então dentro dessas espiras, o nosso campo magnético está indo da direita para a esquerda. Então se a gente considerar o nosso eixo de coordenadas x, y como sendo dessa forma, a gente pode dizer que o campo magnético, devido à corrente que está passando no enrolamento A, ele vai ter a direção de menos x. Então, ou na direção do nosso vetor unitário, menos i. Então, vamos lá, né? Então, se o nosso campo magnético ele vai ter essa orientação, ele vai estar apontando aqui da direita para a esquerda. E ele está crescendo. Se ele está crescendo, então no nosso enrolamento vermelho, no nosso enrolamento B, vai surgir um campo magnético, tal que esse campo magnético ele vai se opor ao crescimento do campo magnético devido ao enrolamento A. Então a gente vai ter aqui que o nosso campo magnético do enrolamento B, ele vai estar apontando em que direção? O nosso campo magnético de A, está apontando da direita para a esquerda e está crescendo. Então o nosso enrolamento B vai gerar um campo magnético, vai gerar uma corrente que vai produzir um campo magnético apontando da esquerda para a direita. Então, nosso campo magnético de B vai ser na direção de mais x. Se ele vai ser na direção de mais x, a gente vai ter que utilizar a regra da mão direita aqui para poder saber qual é a orientação da corrente. Se eu considerar esse pedaço aqui do fio, esse enrolamento, o último espira, eu boto a minha corrente direcionada para baixo. Então a gente vai ver que dentro da nossa espira, o nosso campo magnético vai estar apontando da esquerda para a direita. Então, no nosso item A, a gente vai ver que a nossa corrente ela vai estar apontando aqui, se eu considerar esse trecho aqui, ela vai estar apontando para baixo. Se eu considerar esse ponto aqui como se fosse um ponto C e esse daqui como se fosse um ponto D, então a nossa corrente induzida, ela vai estar indo de D para C. Então ela desce aqui e vai de D para C. Então no nosso item A, a gente vai ver que a nossa corrente induzida vai ser da direita para a esquerda. Então vamos agora pegar a ideia da resolução dos outros itens, é exatamente a mesma. Agora a gente vai tentar resolver o nosso item B. No nosso item B, pessoal, a nossa ideia, agora o nosso problema vai ser exatamente o contrário, né? A nossa corrente ela está indo de B para A, então ela está saindo aqui de B e indo na direção do nosso ponto A, e a taxa de variação da nossa corrente ela vai ser negativa. Isso quer dizer que a nossa corrente está diminuindo de intensidade. Então vamos lá, né? Vamos considerar primeiro o campo magnético. O campo magnético daqui, ele vai estar o quê? A gente considerar esse trecho aqui, a corrente está descendo, então o campo magnético produzido está indo da esquerda para a direita. Então aqui a gente vai ter que o campo magnético
devido ao enrolamento A, ele vai ser na direção de mais x. Ele vai ser na direção de mais x, ele está apontando para aquela direção, só que ele está diminuindo de intensidade exatamente porque a nossa corrente está diminuindo de intensidade. Se o nosso campo magnético de A está diminuindo, eu vou induzir um campo magnético no enrolamento B, tal que ele agora vai tentar compensar essa variação do fluxo magnético. Então, se o meu campo magnético de A está diminuindo de intensidade, da esquerda para a direita, então ele vai induzir um campo magnético no nosso enrolamento B da esquerda para a direita. Então a gente vai ter que o campo magnético induzido, no caso aqui do nosso enrolamento B, ele vai ser na direção também de mais x. Se o campo magnético está na direção de mais x, a gente vai considerar esse trecho aqui. Se a nossa corrente estiver descendo do nosso circuito, nesse trecho aqui, eu vou estar produzindo um campo magnético exatamente da esquerda para a direita. Então, a nossa corrente ela passa no ponto D, atravessa o nosso resistor, indo em direção ao ponto C. Então, a gente vai ter que a corrente induzida, ela vai do ponto D, da direita, para o ponto C, que é exatamente a esquerda. Então, o nosso problema aqui, o nosso item A e o nosso item B, eles são similares. Não faz diferença se você está passando uma corrente de A para B e essa corrente está aumentando, ou se você está passando uma corrente de B para A e essa corrente está diminuindo. Esses problemas são problemas similares. Você pode inverter a orientação da corrente, desde que você inverta também a taxa de variação da corrente. É o caso similar ao que a gente tinha estudado antes, de você, por exemplo, não faz diferença se você tem uma espira e você aproxima o polo norte ou se você afasta o polo sul. A ideia por trás do nosso problema vai ser exatamente a mesma. Vamos agora finalizar a nossa questão resolvendo o nosso item C. No nosso item C, a nossa corrente ela vai continuar passando de B para A, então ela vai continuar saindo de B indo em direção a A, só que agora a minha variação, a minha taxa de variação da corrente, ela vai ser positiva. Isso quer dizer que a minha corrente ela vai estar aumentando. Então vamos lá, né? A gente vai ter aqui, regra da mão direita, corrente passando de B para A, então ela está descendo nesse trecho aqui do nosso fio. A gente vai considerar aqui o campo magnético produzido no centro desse cilindro de papel vai ser exatamente da esquerda para a direita. Então, B de A vai ser na direção de mais x. Nesse caso aqui, essa minha taxa de variação, a minha taxa de variação da corrente, ela está aumentando. Isso quer dizer que o nosso campo magnético, B de A, ele está aumentando. Se ele está aumentando, então eu vou produzir um campo magnético induzido que vai se opor a essa variação de campo magnético. Então, nosso campo magnético no enrolamento B vai ser na direção de menos x. Ok? Então, se ele é na direção de menos x, vamos pegar aqui usando a regra da mão direita. Para eu produzir um campo magnético que aponta na direção de menos x, se eu for considerar esse trecho aqui do nosso fio, a gente vai ver que a corrente ela tem que estar subindo para que eu produza um campo magnético da direita para a esquerda. Então, se a nossa corrente está subindo, é porque ela passou primeiro no ponto C para depois chegar no ponto D. Então, a gente vai ter que a corrente induzida no nosso fio, ele vai ser da esquerda para a direita. E aí, com isso aqui, a gente finaliza o exercício 29.20.